Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A felicidade não é deste mundo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem no seio das classes no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. No primeiro momento, a leitura desta mensagem pode nos deixar um pouco de cabeça baixa. A felicidade não é deste mundo. Primeira coisa, de que felicidade estás falando? Estamos falando da felicidade absoluta ou da felicidade relativa? Segundo, a felicidade plena não seria peculiar a um mundo como o nosso. Todavia, isso não quer dizer que nós não tenhamos a alegria daqueles que estejam em outros mundos, guardadas as devidas proporções. Da mesma maneira que uma criança que está começando no seu curso escolar, ela não entende como é que é a alegria de alguém que está no último ano da sua residência para entrar no mundo profissional. Isto não significa dizer que quem esteja no início dos seus estudos não tenha também o mesmo gozo e a mesma alegria daquele que está concluindo a sua universidade. A felicidade não é deste mundo nos indica, sobretudo, de que ainda temos um longo caminho a percorrer até alcançarmos a grande felicidade. Todavia, na mensagem, no continuar da mensagem, por ela ser muito longa, eu só li a parte introdutória, nós percebemos que há uma advertência muito mais eloquente que deveríamos focar muito melhor a nossa atenção. Eu não posso me preparar para alguma coisa sem vivê-la antecipadamente. Eu não posso me preparar para uma felicidade se eu quero viver em amarguras. Isso não significa dizer que alguém que sofra, que alguém esteja passando por algum tipo de constrangimento, por conta disso ela deva ser feliz de qualquer maneira e a qualquer preço. É muito, muito difícil nós conservarmos ao menos o equilíbrio racional quando estamos passando por constrições violentas. Imagine nós sofrendo o que estivermos sofrendo, ainda nos darmos por felizes. É difícil. Mesmo assim, não é impossível. Quantas vezes nós encontramos pessoas com lágrimas nos olhos e, como fazemos a associação direta, lágrima com dor e sofrimento, raramente encontramos alguém chorando e não pensamos diferente disso. E quantas pessoas simplesmente estão chorando de alegria? Quantas pessoas, mesmo passando por determinadas privações, estão interiormente valorizando muito mais as situações mais felizes e favoráveis. Nós temos tido grandes oportunidades de vivermos grandes felicidades, mas a nossa opção quase nunca tem sido a melhor. Nós optamos muito facilmente pelas coisas mais tristes. Nós temos um foco muito forte para as coisas que nos desviam da nossa felicidade. Quando o Espírito, no início da mensagem, nos lembra de que o fato de não vivermos a felicidade como deveríamos, isto evidencia de que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, automaticamente isso nos faz lembrar de que aqui estamos o tempo todo num período, comparativamente falando, num período de ano letivo em que estamos
fazendo os nossos exercícios e as nossas provas. Mas, por outro lado, fica simbolizado também que teremos aqueles momentos de sossego, aqueles momentos de tranquilidade, de lazer, como bem nos resguardam para isso os períodos de férias. Nós estamos na Terra não necessariamente para ter que provar e expiar 24 horas por dia, mas nós podemos fazê-lo de duas maneiras. E nisso os Espíritos eles são muito felizes quando nos colocam, se usarmos ou não de resignação. E o que é resignação? Resignação é um sentimento que eu particularmente tenho falado algumas vezes aqui nessa tribuna, que ele é muito confundido com a acomodação, com a aceitação pura e simples. Resignação é muito distante disso. A resignação é um sentido que passa não só pelo sentimento, como também pela razão. Uma resignação não existe se nós não refletirmos acerca dela. É muito pouco provável nós sermos felizes se continuarmos tomando as coisas desagradáveis como superiores às coisas felizes. Um exemplo muito coloquial. Quantas vezes nós temos alguém muito querido que, apesar de todo o nosso amor, de todo o nosso envolvimento emocional, nós acreditamos até que aproveitamos bem a relação, até que de repente um vai embora. Eu posso dizer isso de uma forma até autoconfessional, de que eu sempre quis muito bem a minha mãe, sempre tive uma ligação muito profunda com ela. E eu achava até que eu era muito próximo dela. Depois que ela se foi, e só tem 3 meses disso, é que eu vi o quanto era que eu estava longe, o quanto é que ela era importante, eu não percebia a importância. A importância de uma felicidade muito maior que eu poderia ter aproveitado. Não que não estivesse à minha disposição. Portanto, o problema não é a felicidade não existir, é como eu interajo com ela, como é que eu a busco. Quantas e quantas histórias nós ouvimos, e o início da mensagem também nos leva para esse raciocínio, quantas e quantas de pessoas que só se disseram felizes depois de idosos, só se disseram felizes depois que perderam fortunas, só se disseram felizes depois que perderam status ou o que quer que seja. Tem casos, por mais irônico que possa parecer, de seres que quando vivem no hospital, porque o corpo já não atende mais a nenhuma de suas solicitações, diz: meu Deus, por que eu demorei tanto a descobrir a felicidade? E a felicidade de repente foi encontrada num leito hospitalar. O interessante é que essa felicidade quase toda ela está alocada num período que nós poderíamos ter vivido de uma maneira mais intensa e melhor. Quantos de nós não dizemos: meu Deus, por que eu não aproveitei isso antes? Por que eu envelheci para deixar que isso acontecesse? Por que quando jovem eu não entrei para um outro referencial? Nós estamos assistindo, por conta de um filme que está sendo veiculado a partir deste mês de novembro, chamado Blood Money, que trata da questão do aborto. E é um filme que trata da situação, colocando até de uma forma muito ponderada, mas muito objetiva. É um contraponto a essa onda favorável, excessivamente favorável ao aborto. Nós encontramos esta semana na televisão um debate num programa que muito raramente eu paro para ver, mas na hora que eu mudei o canal estava passando. Um programa com a Luciana Gimenez. E ela estava entrevistando algumas pessoas e eu me dei por espantado na hora que a câmera, quando eu mudei o canal, a câmera mostrou todos os participantes e dentre eles eu visualizei uma cantora, a Elba Ramalho. E na hora que eu vi Elba Ramalho, veja o que são as nossas imagens fixadas. Eu tinha visto há alguns anos uma revista em que várias atrizes diziam que tinham feito aborto. E que tinham feito e não tinham nenhum remorso. E eu fiquei com aquela imagem da revista, porque na imagem da revista, entre os muitos nomes de atrizes e cantoras e apresentadoras famosas do Brasil, estava o da Elba Ramalho. E de repente ali quando apresenta a cena está ali Elba Ramalho. No mesmo momento, no meu clichê mental ela veio para defender o aborto, porque era essa a imagem que eu tinha dela. Naquele exato momento a entrevistadora faz uma colocação para ela e ela toma a voz de uma forma veementemente contra o aborto.
E não só uma voz de quem estava se posicionando contra. Sobretudo, ela criou um órgão para favorecer a vida, como ela faz questão de dizer. E ali ela começou a dizer, quando eu fiz porque eu achava que era o certo, era o que era necessário. Mas até hoje eu tenho trauma disso dentro de mim. E ela acrescentava, eu não acredito que alguém que faça, que já não sinta agora, ou que não venha sentir depois o trauma por ter feito isso com o próprio filho. E aí eu que não ia assistir televisão, terminei assistindo a entrevista inteira. E que coisa interessante, como são interessantes os pontos de vista de quem é a favor e de quem é contra. E por trás de todo esse cenário de quem se posiciona a favor e de quem se posiciona contra, a gente vê uma realidade às vezes muito cruel, a realidade da prova e da expiação. Quantas vezes a gente sabe uma coisa, mas a gente ainda insiste em querer provar, e depois que prova não tem jeito, vai ter que expiar. E não é porque Deus queira vingança, não é porque Deus imponha, é porque é do próprio sistema, do próprio mecanismo. Nós temos total liberdade de fazer o que quisermos, qualquer um de nós. Nós podemos fazer tudo, mas temos acima do nosso desejo, temos constituições, temos sistemas sociais, temos o mundo mental e psicológico de cada um, que é o mais violento juiz que nós temos ao nosso próprio derredor. Então a questão sai do âmbito do ser a favor ou do ser contra, mas do eu ter que pensar, eu quero provar, cuidado, porque pode ser que você tenha que espiar. Eu quero experimentar, cuidado, porque isso pode te trazer danos. Não porque alguém está te policiando, mas porque nós geramos em nós mesmos as leis que nos impedem, neste momento, de vivermos a grande felicidade que ainda temos a nos esperar para viver. Viver, ser feliz é algo extremamente possível para qualquer uma pessoa, em qualquer momento, tendo religião ou não, sendo novo, sendo velho, sendo rico, sendo pobre, vivendo aqui, vivendo alhures, estando no mundo dos encarnados ou no mundo dos desencarnados. Todos nós podemos ser felizes, e muito. Agora, a primeira coisa é a gente ter consciência do que nós temos que aceitar, no sentido da resignação, e fazer para não precipitar a queda em novos desmandos de infelicidade. Porque se existe uma lei divina que impera sobre todos nós, é de que todos irremediavelmente seremos felizes. Isto é imperioso, porque a felicidade é o ápice do progresso, e todos estamos para progredir, sem exceção. Então vamos chegar um dia no ponto da grande felicidade. O que nos atém ao status de infelizes? A nossa perseverança em ficarmos fixados no lado ruim. A nossa perseverança em acreditarmos que não merecemos. A nossa insistência em acharmos que Deus está pronto para nos castigar a cada esquina, quando na realidade Deus está apto a nos receber a cada instante. É que as expressões com um pouco de tempo, elas vão ficando desgastadas. Nós dizemos assim, eu estou com Deus, ou Deus está comigo, eu me entrego a Jesus, ou Jesus me recebeu. Infelizmente são expressões desgastadas, porque a gente já usou isso de uma forma tão pobre, tão pequena, tão mesquinha, que quando a gente diz, eu estou com Jesus, as pessoas olham para a gente e sorriem, mas sorriem debochando. Porque estar com Jesus não significa estar com Ele, mas estar seguindo a igreja, um credo, um padrão. Quando eu estar com Jesus, não me pede absolutamente nem ao menos a crença nele. Basta que eu faça como Ele sugeriu. E aí eu digo, eu nasci agora no Oriente, nem tive a oportunidade de conhecer Jesus, então eu estou perdido? Eu vou para o inferno? Não. Desde que eu siga o mesmo padrão, não importa o nome de quem deu o padrão. É um padrão de dignidade, de respeito, não só para com o outro, para consigo mesmo. E no dia que nós entendermos que a nossa relação de vida feliz é uma relação em que eu tenho tanto direito quanto o outro, em que eu devo tanto quanto o outro e que eu posso tanto quanto o outro, a partir daí a minha vida muda. Muda porque aí eu passo a respeitar de uma forma natural. Eu procuro entender de uma forma natural. Apesar de que nós dizemos muito, ponha-se no lugar do outro, essa é uma das tarefas mais difíceis que existe para qualquer pessoa fazer.
Porque ainda é muito difícil nós nos pormos no próprio lugar. Eu ainda não consigo mergulhar em mim mesmo, como é que eu vou mergulhar no outro? Agora, o que eu posso fazer é mergulhar em mim mesmo, e tirando de mim o que eu gostaria, aí sim eu gostar de fazer ao outro. Porque se eu quiser ir para o mundo do outro, eu vou ter muito trabalho. Por isso que Jesus faz ao outro aquilo que gostariam que fizessem a ti. Ou seja, não vá querer entender o outro. Entenda-se você mesmo. Se alguém sabe mais, esse alguém tem que ensinar. Você sabe mais? Então ensine. Não, mas não é possível, essa pessoa é muito demorada. Pois é, ensine melhor. Ah, mas essa pessoa não tem quem suporte. Você tem uma estrutura superior a dele. Então não vai ser ele que vai ter que te suportar. É você que vai ter que o suportar. É assim que funciona. Na hora que a gente começa a entender e a viver isso de uma maneira mais natural, a felicidade chega. Porque de repente a gente... Olha que felicidade agradável. De repente eu me aborrecia com alguém. Eu agora não me aborreço mais com esse alguém. Eu vou olhar para mim mesmo e dizer, nossa, que legal, antigamente eu vivia nervoso com essa pessoa, agora eu não fico mais. E a gente começa a ter uma alegria profunda, porque já não é alegria pontual nem momentânea, é uma alegria que tem raízes dentro da própria raiz da alma. Eu posso ser feliz sim, neste mundo, aqui e agora. Eu preciso, eu mereço, eu devo. Eu acredito nisso, se eu acreditar eu faço. Se a gente não acreditar, a gente vai continuar reclamando absolutamente de tudo. A gente reclama do horário, a gente reclama da chuva, do sol, do calor, a gente reclama do vizinho, do perfume, do mau cheiro. A gente vai reclamar, a gente tem tanta coisa para reclamar que se esquece das muito mais coisas que temos para agradecer. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. E a mulher olha para ele e pergunta, você está fazendo o quê? Rezando. Mas rezando, depois de ter passado a noite cheia de pesadelos, estou rezando para agradecer. Que apesar de todos os pesadelos, Ele me deu um novo dia. Então estou agradecendo não pelos pesadelos, mas estou agradecendo pelo dia. Ah, mas se eu tivesse seus pesadelos, eu ia passar o dia nervoso. Ah, eu já passei a noite nervoso, agora eu tenho que passar o dia tranquilo. É uma questão de posicionamento. Por que a gente não pensa melhor em favor próprio? Se eu vou pensar no sonho ruim, ou eu vou pensar no dia novo que se descortinou, eu fico com um dia novo. E quantas vezes a gente joga nossa sorte apenas aos pés, que nem cabeça tem. Ah, eu hoje estou assim porque eu amanheci com o pé esquerdo. Uau! Quer dizer que era melhor que tivessem cortado a sua perna, aí você teria amanhecido feliz. Não, não é isso que eu quero dizer, mas é lógico, você está colocando a sua felicidade no seu pé. Mude de uma postura. Não, mas é porque todas as vezes que eu ponho o pé esquerdo primeiro, meu dia dá errado. Ah, então quando você for dormir, deixa o pé amarrado, passa uma corda, para teu dia, todo dia dar certo. E hoje você acordou com o pé esquerdo? Não, mas eu acho que ainda foi efeito de ontem. Ou seja, a gente não desliga da coisa que a gente atribui o erro. E aí reclamamos da vida porque não somos felizes. A felicidade plena não é deste mundo, concordo, mas a felicidade é do agora, de cada um, porque cada um de nós podemos ser felizes se quisermos. Se a gente não quiser, aí está sem chance. Aí vamos esperar mais um pouquinho de tempo. Café Cultural, que vai ser no dia 1º de dezembro, será com Jacó Melo. O tema será Amor e Alegria, o jeito bom de se viver. Eu falarei mais ou menos dessas coisas que eu estava falando hoje aqui ao pouco, só que com muito mais alegria. Vou trazer umas historinhas bem legais para a gente pensar juntos. Procurarei fazer um encontro bem interativo. E teremos 3 momentos musicais no próximo Café Cultural. Teremos o grupo de canto aqui do Leão, o coral do Leão. Nós teremos o Sexteto Potiguar, que é um sexteto de sopro. São 6 professores da universidade, então é de muita qualidade o Sexteto Potiguar. E teremos ainda a participação de uma banda recém-formada, com uma banda de forró, mas não será necessariamente uma festa de forró que nós teremos aqui, será algo bem interessante. Tudo isso para despistar, porque vocês já estão tão cansados de me ver,
E aí eu vou ficar só no meio, vocês nem vão perceber que o Café Cultural foi comigo, mas vai ser assim, é com Jacó Melo e essas atrações. Quando terminarem as atrações, vocês perguntam, em Jacó Melo, eu apareço lá de trás e digo, estou aqui, tchau. Aí pronto, aí terá passado a manhã toda e vocês nem vão sentir nada, nem sono, vai ficar todo mundo acordado. E para quem está querendo participar do curso de magnetismo, que eu faço uma única vez por ano aqui em Natal, será no segundo, terceiro e quarto finais de semana de janeiro. Os dias exatos, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro. Não são 3 cursos, é um curso único, que começa com a teoria e vai até o final com a parte prática. A única diferença fundamental, não a única, mas uma diferença fundamental deste estudo para o do ano passado, é porque teremos um módulo dedicado apenas aos passes para lidar com dores. Não necessariamente com a causa da dor, mas com a dor em si. Então será um seminário bem interessante. O que eu estou achando mais interessante nesse seminário é que o número de pessoas inscritas fora do estado do Rio Grande do Norte hoje é muito maior do que o número de inscritos de pessoas de Natal. Eu não sei porque, eu acho que o pessoal de longe acha que é mais perto e o daqui acha que é mais longe, porque teve gente que está dizendo que fazer o curso aqui no Leão é muito longe, dá muito trabalho. Eu fico meio preocupado, porque se aqui está longe, eu não sei no dia que a gente tiver que ir em maio ir para o Encontro Mundial de Magnetizadores, que é lá em Curitiba. E já tem gente aqui que vai, tem gente aqui que até que diz que vai de moto para Curitiba. Aí para ir a Curitiba é perto, mas para fazer o curso de passe no Leão, morando em Natal, é longe. É como a gente vê o que é a questão da felicidade relativa e absoluta. Eu vou dizer uma coisa, se eu não fosse Jacó, eu viria assistir Jacó nesse curso, porque no mínimo dá para dar umas boas risadas. Deixando a brincadeirinha de lado, vamos agora à nossa reflexão da manhã. Vamos à nossa mentalização, nosso passe coletivo. Temos recebido alguns depoimentos nas entrevistas de que algumas pessoas, quando estão no momento deste passe coletivo, se sentem tão bem que dispensam até o passe na cabine. É óbvio que as pessoas que estão em tratamentos mais específicos, o ideal é que recebam o passe propriamente dito, de forma direta. Mas, por outro lado, sabemos que este momento ele é extremamente rico e que nós podemos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Mas para aproveitarmos, o ideal é agora nós pensarmos em todos os motivos que temos para a nossa felicidade. Um filho, um neto, um irmão, um sobrinho, que está chegando, que está começando a desabrochar para a vida, trazendo para nós um sorriso novo, apresentando-nos de uma forma extremamente eloquente o quanto Deus ainda acredita na humanidade. Acredita tanto que são tantas as crianças que nascem. Vamos agora imaginar o sorriso dessas crianças, como a nos dizer, preparem-nos esse mundo de felicidade que todos nós queremos e precisamos. Imaginemos outros motivos de alegria. Aquelas pessoas que antes de ontem estavam dormindo, reclamando o abafamento do calor. E tivemos esta noite, uma noite ventilada, amena, em que muitos puderam se cobrir de uma maneira extremamente carinhosa, como se estivessem no ventre da própria mãe. Aquelas pessoas que aguardavam algumas gotas de chuva para mudar o clima ambiente e por onde estamos passando e fomos abençoados com as chuvas de ontem e de hoje. As pessoas que, ao contrário disso, esperavam acordar hoje de manhã sem sono algum e por um momento pensaram, meu Deus, eu tenho que me levantar para ir ao Leão. Por um momento aquilo parecia um sacrifício, mas de repente, olha que beleza, estávamos a caminho do Leão
E aqui chegamos, e aqui já olhamos outras pessoas, e ao contrário de olhar tristeza e dor, nós percebemos as pessoas tranquilas, sorrindo e aguardando com tranquilidade todas as bênçãos que Deus nos dá. Nós nem ao menos paramos para entender o metabolismo do nosso corpo, que sem dedicarmos um mínimo de atenção, ainda assim, seleciona todos os elementos que ingerimos na alimentação, na respiração, pelos poros, e depois de selecioná-los, redireciona-os para cada um cumprir a sua função dentro do nosso corpo. Que coisa maravilhosa, que bênção divina! E ainda quando chegamos, recebemos a oportunidade de pensar sobre a grande felicidade que nos aguarda. Sim, a felicidade maior nos aguarda. Aguarda a nossa decisão de estarmos felizes. Então estejamos felizes. Vivamos a felicidade, a alegria de um reencontro, a alegria de um abraço, a alegria de um sorriso, a alegria da beleza da natureza, das obras de arte, das belas canções. Nos lembremos da alegria de todas aquelas imagens que passam em nossa memória, traduzindo-nos a ausência do sofrimento e da dor e, ao contrário, dando-nos a resistência que o nosso próprio sistema imunológico se sente mais harmonioso quando assim estamos pensando. E neste momento de congraçamento de nós conosco mesmos, neste momento em que vemos o universo divino dentro do universo que somos cada um de nós, em que muitos amigos espirituais já de algum tempo nos benfazejam com suas bênçãos, contamos de uma forma mais objetiva e direta com os fluidos dos nossos companheiros magnetizadores, que doando as suas energias, ajuda-nos a termos o fortalecimento que buscamos. Dá-nos toda a percepção profunda de quantos fluidos penetram o nosso corpo, de quantas energias acessam nossas almas, quantas bênçãos nos envolvem nesse instante. E enquanto estamos recebendo essas bênçãos, oremos agradecidos a Deus, dizendo: Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar vivo, viva, encarnado, encarnada, aqui respirando, aqui absorvendo estes fluidos, aqui vibrando em uníssono com a harmonia do universo. Senhor, neste momento, tudo em mim é felicidade. E o que ainda não seja está a caminho de ser. Pois contigo, Senhor, terei a sabedoria de deduzir pelo bem. Terei a inteligência de raciocinar para o bem. E terei as emoções bem direcionadas à grandiosidade de minha própria alma. Deus, Pai amado, ajuda-me para que estes fluidos que aqui estão debulhados neste momento penetrem em minha alma, penetrem em meu corpo e me façam me sentir muito melhor. Dá-me, Senhor, a tua bênção, que ela me envolva, que ela me fortaleça e que nela eu me equilibre e me harmonize. Que o teu amor seja em cada um de nós, em teu nome e sob as bênçãos dos amigos que estão conosco. Recebamos mais um pouquinho de energias, porque são tantos fluidos aqui neste momento, que seria quase um desperdício não aproveitarmos para captar mais e melhores energias. Inspiremos profundamente, deixando que o nosso organismo seja invadido por tantas bênçãos. E expiremos sempre com muito sentido de gratidão. Inspiremos
agradecendo a Deus por tudo isto, e expiremos a nossa felicidade no carinho por termos recebido tudo isso do Pai. Inspiremos mais uma vez profundamente, retenhamos os benefícios desta inspiração e devolvamos à vida o nosso preito de gratidão. Os nossos irmãos magnetizadores se retiram para providenciarem as nossas águas. E nós, silenciosamente, iremos continuar em oração de gratidão, em oração de harmonia, pedindo a Deus e aos amigos espirituais, pedindo aos nossos anjos protetores que nos auxiliem e nos deem tudo o que merecemos, tudo o que precisamos e tudo o que viemos buscar em nome de Deus.